Bom dia, crianças. Hoje, segunda-feira, a gente vai começar fazendo as nossas atividades no livro de português, página 25. Então, vamos lá. Então, nós vamos dar continuidade às atividades. Axel cita alguns instrumentos que eles levaram na expedição. Qual dos instrumentos a seguir não estava entre o que eles levaram? Circule. Então, vocês já estão vendo aí que tem um mamômetro, bússola, luneta e barômetro. Vocês vão circular o barômetro, que foi o que eles não levaram para a expedição. Além dos instrumentos acima, o que mais os personagens levaram na viagem? Então, o que mais eles levaram? Eles levaram escada, eles levaram ferro, eles levaram várias ferramentas, né? Então, vocês podem aí estar colocando escada, ferro, martelo, picareta, todos os instrumentos que eles iriam precisar para chegarem ao destino da viagem. De acordo com o texto, por onde os personagens entrariam para chegar ao centro da Terra. Então, eles teriam que entrar por onde? Por um vulcão, né? Por dentro de um vulcão. Vocês vão escrever aí. Por um vulcão. Um texto narrativo, como um romance, apresenta alguns elementos básicos. O narrador é quem conta a história. Os personagens praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. O tempo indica quando ocorrem os fatos e o espaço indica quando ocorreram os fatos. Então, aqui nós temos um texto, né? Uma história na toca do coelho. Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentada ao lado da irmã, sem nada para fazer. Espiou uma ou duas vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem falas? Ela tentava decidir naquele dia tão quente que o deixava sonolenta e um tanto burra. Se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de ir colhê-las, quando, de repente, um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo por ela. Não havia nada de muito especial nisso. Nem Alice achou estranho demais ouvir o coelho dizer a si mesmo: Ai, meu Deus, eu vou chegar atrasado. Quando pensou nisso mais tarde, achou que deveria ter se espantado, mas na hora tudo pareceu muito natural. Só quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete, olhar as horas e sair apressado, Alice se levantou, percebeu que nunca tinha visto um coelho com bolso de colete e muito menos um relógio. Louca de curiosidade, foi atrás dele, a tempo de vê-lo entrar numa toca enorme perto da cerca. Alice entrou na toca também. Nem pensou em como poderia sair de lá depois. A toca do coelho era reta como um túnel, mas só até certa altura. De uma hora para outra, afundou tão de repente que Alice não teve nem um segundo para pensar em parar. Antes de cair,
num poço que parecia ser muito profundo. Ou o poço era muito profundo, ou ela caía muito devagar, porque durante a queda podia olhar ao redor e se perguntar o que iria acontecer. Primeiro, olhou para baixo para saber o que lhe esperava, mas era escuro demais para ver qualquer coisa. Começou então a olhar as paredes do poço e viu nelas armários e prateleiras, quadros e mapas presos com pregos. Descendo, apanhou um pote de uma prateleira, escrito no rótulo: doce de laranja. Ficou desapontada, estava vazio. Não quis jogar o pote fora, com medo de matar alguém lá embaixo. Deu um jeito de guardá-lo em outro armário, quando passou por um. Puxa, pensou Alice, depois de uma queda dessas, despencar de uma escada não vai ser nada para mim. Vão me achar muito corajosa lá em casa. Bem, na verdade, eu não contaria nada a ninguém, nem se caísse do telhado, o que era bem capaz de acontecer. Caía. A queda não iria acabar nunca. Quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta. Devo estar próxima de um centro da Terra. Deixe-me ver. Uns 6.000 quilômetros. Deve ser por aí. Então, esse aí é um pedaço de um texto do romance Alice no País das Maravilhas, que foi publicado em 1865, né? Um ano após o livro A Viagem ao Centro da Terra. Identifique e sublinhe no texto em que é possível verificar uma relação entre essas duas obras. Então, o que tem em comum o texto Viagem ao Centro da Terra e Alice no País das Maravilhas, o texto desse coelho? Então, vocês estão vendo aí nessa página que eu já marquei no meu livro. Quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta. Devo estar próxima do centro da Terra. Deixe-me ver. Uns 6.000 quilômetros deve ser por aí. Então, vocês vão circular esse parágrafo aí da fala, né, de Alice. Agora, nós vamos ver preposição. Agora vamos estudar alguns termos que conectam palavras, criando uma relação de sentido entre elas. Então, o que a gente tem que ver? O que é preposição? Preposição são algumas palavras que ligam uma palavra a outra para dar sentido a uma frase, né? Que vão conectar, as palavras vão se conectar para poder dar sentido ao texto. Vocês vão lá no material complementar, na página 3, e vocês vão destacar as palavras que tem lá para vocês irem colando no texto, que tem aqui nessa página 28. Depois de destacado, nós vamos colar. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Então, vocês vão colar aí a palavra sobre. Chamado de Transit Elevate Bus. Esse sistema de transporte foi elaborado para, vocês vão colar a palavra para, a melhoria do trânsito colo em grandes cidades chinesas, como Xangai e Pequim. Ele funcionará colo a,
eletricidade e mesmo transportando até 1.200 passageiros, colo até, custará menos que o sistema de metrô. Os testes começaram em 2016. Então, essas palavras que vocês colaram aí são preposições. Elas ligam uma palavra a outra e dão sentido ao texto que a gente está lendo. Se a gente lê o texto sem essas palavras que vocês colaram, vocês vão ver que não vai ter sentido. Vão faltar algumas palavras para dar sentido, para dar entendimento. Essas palavras que estão faltando são as preposições. Então, aí embaixo na letra B tem: com que finalidade o sistema de transporte citado no texto está sendo desenvolvido? Tem a finalidade de que? Desenvolvido para a melhoria do trânsito. Agora, próxima página. Note que o texto antes das colagens apresentava palavras desconexas e falta de sentido em alguns trechos. Depois de completar as lacunas, que diferença você percebeu no texto? Qual foi a diferença que a gente percebeu? A gente percebeu que o texto teve o quê? Sentido, não é? A gente entendeu mais com as palavras que nós colamos. Letra D. Leia as frases abaixo e analise os diferentes sentidos da palavra sobre, de acordo com o contexto. Então, tem amarelo indica lugar, verde indica assunto. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Então, esse sobre aí está indicando lugar, não é? Sobre os carros, por cima. O ônibus, eles estão desenvolvendo um ônibus que é capaz de andar por cima dos carros, né? Então, vocês vão pintar o primeiro quadrinho de amarelo. Na reunião, falamos sobre o acampamento. Então, acampamento aí é um assunto que foi falado na reunião. Então, vai ser pintado de verde. Os termos que você colocou no texto são preposições. As preposições ligam palavras, indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto. Então, até na frase acima, vocês estão vendo que sobre, né, ele está em destaque, é uma preposição. E ele serve para ligar a palavra falamos e acampamento. Então, olha aí, ó, deslocar-se aos carros para dar sentido à frase. Duas ou mais palavras que funcionam como preposição recebem o nome de locução prepositiva. Veja abaixo as principais preposições e locuções prepositivas da nossa língua. As preposições a, de, por, com, entre, sob, após, desde, sem, contra, para e sobre. As locuções prepositivas abaixo de, em frente a, atrás de acordo com, acima de, até a, graças a, perto de, ao lado de e em vez de. Tem várias outras, existem muitas mais. Só que nós vamos trabalhar com esse grupo aí, né? Com essas preposições e com essas locuções prepositivas. Agora aí nessa página 30. Assim como o advérbio, a preposição é um termo invariável, pois não se flexiona, nem em número, nem em pessoa. Dormir com um lenço fino.
Agora, olha a frase no plural. Dormimos com 2 lençóis finos. Então, a primeira frase ela está no singular. Dormir com um lençol fino. A segunda foi para o plural, mas vocês observaram que a preposição que está em destaque, que é o com, elas não mudaram. Então, agora tem um exercício embaixo. Complete as frases com as preposições do quadro abaixo. Depois, numere cada frase indicando o sentido que a preposição expressa. Juliano saltou, olha aí, de alegria quando seu pai chegou. Então, vocês vão colocar o de e colocar o número 7. Minha mãe viajou a trabalho. Então, vocês vão colocar a e colocar o número 4, que ela viajou com uma finalidade de trabalhar. Vamos usar copos de alumínio, pois são mais seguros. Vocês vão colocar de número 8, que é o material de que é feito, alumínio. Minha escola fica a 100 metros da minha casa. Então, vocês vão colocar a número 5, que é a distância. As aulas voltarão em poucos dias, em número 1, de tempo. Puxa, esqueci meu lanche em casa. Em, novamente, número 2, que é de lugar. Fomos a Brasília passar nossas férias. A 6, lugar. Última. A atendente conversou com o turista em alemão. Em, vocês vão botar número 3, que é a maneira como se fala. Então, vocês viram aí que vocês completaram com as preposições, mas cada uma tem a sua finalidade de distância, lugar, causa, material de que é feito, tempo, lugar, maneira como fala e a finalidade. Bom, crianças, por hoje nós terminamos a nossa atividade. Amanhã a gente se encontra na chamada de vídeo às 8 horas da manhã. Tchau!